A paciência é um dos atributos de Deus que muitas pessoas precisam entender. Este é o nosso estudo de número 725 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre a paciência de Deus logo após a nossa vinheta. A paciência ela é um atributo de Deus, ou seja, ela é uma característica do próprio Deus. Vamos ao nosso tema, um atributo de Deus chamado paciência. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 86, verso 15, que diz: Entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. A paciência ela é um atributo de Deus, mas é um atributo comunicável, pois o Senhor, Ele compartilha com o homem. A paciência, por exemplo, é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. Vamos confirmar? Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23, que diz: Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. O povo de Israel, certa vez, ficou muito desanimado quando eles receberam a notícia dada por 10 espias. Estes homens foram enviados por Moisés à terra prometida, juntamente com Caleb e com Josué, e eles falaram que a terra era realmente uma terra boa, mas eles focaram nas dificuldades que eles teriam para enfrentar ao conquistarem aquela terra maravilhosa. O povo murmurou e eles quiseram voltar ao Egito. Josué e Caleb, eles rasgaram as suas vestes e eles tentaram fazer diferente do que aqueles 10 espias. Eles tentaram animar o povo. Números capítulo 14, verso 8 e verso 9. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Que palavra maravilhosa! Josué e Caleb estavam mostrando para o povo de Israel que o Deus que eles serviam é o Deus da vitória, e eles falaram aos israelitas, mas aqueles homens não quiseram dar ouvidos. Eles preferiram ouvir as palavras daqueles 10 espias. Eles não confiaram no Senhor e eles fizeram pior. Vamos conferir? Números capítulo 14, verso 10, que diz: Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Olha como eles tinham feito pior, além de murmurar. Eles queriam apedrejar a Josué, a Caleb, a Moisés e a Arão, mas o Senhor, Ele impediu que aquele povo apedrejassem aos filhos de Deus. Números capítulo 14, verso 11, olha o que diz: E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Imagina como Deus estava irado com o povo de Israel, quantas coisas eles tinham visto as 10
pragas de Deus contra o Egito. Eles tinham visto a abertura do Mar Vermelho e eles passarem a seco. Eles não molharam nem a pontinha dos seus pés. Eles viram os inimigos, aqueles que estavam perseguindo eles, aqueles que queriam matá-los. Eles viram Deus destruírem a eles. Eles viram Deus fazer água saírem da rocha. E mesmo diante de todas as coisas, todas as maravilhas que eles viram o Senhor fazendo, eles não confiaram no Senhor. Moisés, ele teve uma atitude muito linda, uma atitude que nós devemos ter. Sabe o que ele fez contra aquele povo? Aquele povo rebelde, ele foi buscar ao Senhor, ele intercedeu ao Senhor por aquele povo, ele apelou pela grandiosidade do poder do Senhor. Números capítulo 14, verso 17 diz: agora, pois, olha a oração de Moisés, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado. Moisés estava falando: Senhor, eu peço a ti pela força da tua grandeza, Senhor, não faça isso, pelo seu grande poder, suporte este povo, porque tu és Deus paciente, tu és Deus fiel, mesmo aquele povo merecendo castigo, porque era povo rebelde. Olha o que aconteceu em Números capítulo 14, verso 18. O Senhor, Moisés intercedendo por aquele povo, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e a quarta geração. Moisés, o que ele fez para aquele povo foi clamar pela misericórdia do Senhor, foi pedir pela paciência do Senhor para o Senhor não destruir aquele povo. Moisés reconheceu, Moisés, ele trouxe ao Senhor que na misericórdia dele, na muita paciência dele, na fidelidade, na justiça, que Deus agiria para perdoar os israelitas. Números capítulo 14, verso 19 diz: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Olha a oração que Moisés fez. Moisés, diante de Deus, ele estava reconhecendo que a paciência do Senhor, que a misericórdia do Senhor fez o Todo-Poderoso suportar aquele povo rebelde, perdoar aquele povo rebelde até aquele momento. E em resposta a Moisés, o Todo-Poderoso, misericordioso, paciencioso perdoou aquele povo. Sabe o que Deus fez? Deus adiou a ira e Deus fez justiça, mas sem destruir aquele povo rebelde. Números capítulo 14, verso 20 nos mostra: e disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Que Deus tremendo, um Deus que ouve as orações, um Deus que ouve o rogo dos seus filhos, um Deus que age. E Deus mostrou o imensurável poder dele através da paciência com aquele povo. Deus mostrou que ele não tem prazer na morte dos ímpios, mas que a justiça de Deus, ela age. Um atributo de Deus não anula o outro. Aquele povo já tinha desafiado o Senhor, sabe quantas vezes? Por 10 vezes eles desafiaram o Senhor e eles poderiam ter entrado na terra prometida. Eles estavam de frente à terra prometida, porque a garantia da vitória deles, quem dava era Deus, o Todo-Poderoso, Deus Santo de Israel. Mas devido à rebeldia daqueles homens, devido à rebeldia daquele povo, eles andaram pelo deserto por mais 40 anos, até morrerem aqueles transgressores
opressores, porque a justiça de Deus, ela é exercida por Deus. Vamos ver outra demonstração da paciência de Deus? Deus, ele foi paciente com o povo de Nínive, ele usou o profeta Jonas, Deus mandou o profeta Jonas levar a mensagem de juízo contra Nínive, mas aquele povo se arrependeu e Deus os poupou. Jonas reconheceu que Deus é paciente. Jonas capítulo 4, verso 2, olha a oração de Jonas ao Senhor. Então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: Ah, Eterno, pois não foi exatamente isto que eu disse quando ainda estava na minha casa. Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus. Olha que Deus tremendo. Olha o que Jonas fala para o Senhor. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor e que ameaças castigar, mas te arrependes. Você viu o que Jonas falou para o Senhor? Tu és longânimo, ou seja, aquele que demonstra paciência, que tem grandeza de ânimo, é corajoso, é generoso, é bondoso. Será que você consegue reconhecer os atributos de Deus? Será que você consegue reconhecer a grandeza do Todo-Poderoso? E mais tarde, aquele povo, o povo de Nínive, voltou ao seu pecado, a idolatria, e eles foram advertidos por outro profeta de Deus, agora pelo profeta Naum. Naum capítulo 1, verso 3, entretanto, Yahvé demora demais para se irar, é paciente e longânimo, mas seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado, o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Olha o que o profeta Naum está reconhecendo, e o profeta Naum mostrou para aquele povo, os ninivitas, que Deus estava segurando a justiça dele, pois aquele povo não se voltou para o Senhor. E sabe o que aconteceria? O Senhor estava falando através de Naum que aquele povo, os ninivitas, eles seriam subordinados pela Assíria, assim como mais tarde tudo que o Senhor fala acontece, assim aconteceu. A paciência de Deus dava oportunidade ao ser humano para que se arrependesse, para que se voltasse a Ele e fossem salvos. Pedro também vê a ação paciente de Deus e ele reconhece como Deus foi paciente nos dias de Noé. 1 Pedro capítulo 3, verso 20, os quais na antiguidade, olha o que Pedro está reconhecendo, foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas. Olha o que Pedro está falando. Pedro está reconhecendo que o Todo-Poderoso, ele deu oportunidade ao homem na geração de Noé, na época de Noé. Deus esperou a construção da arca, que durou aproximadamente de 98 anos a 102 anos, segundo os estudiosos da Bíblia. Eles nos trazem esse relato, mas Deus, ele poderia ter feito imediatamente. O nosso Deus realmente é paciencioso. Pedro, ele também mostrou que Deus, em sua paciência, ele dá oportunidade ao homem até nos dias de hoje. Sabe para quê? Para que o homem se arrependa. Vamos ver isso em 2 Pedro capítulo 3, verso 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns.
Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Louvado seja o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Paciencioso. Pedro, ele nos ensina que a paciência de Deus é uma oportunidade para recebermos a salvação. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim: considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Olha que palavra tremenda que o apóstolo Pedro está falando e ainda está citando ao amado irmão Paulo, o apóstolo Paulo, e ele fala: considerar isto, que a longanimidade do Senhor é oportunidade para recebermos a salvação, para que pessoas possam vir ao arrependimento e possam ser salvos pelo nosso Senhor. E Davi, ele reconheceu que Deus é paciencioso. Salmo 103, verso 8 nos mostra assim: o Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Em vários versículos Davi reconhece, nós vemos no Salmo 86, por exemplo, e também no Salmo 145, ele falando da paciência do nosso Deus. Mas sabe também quem reconhece a paciência do nosso Deus a favor do ser humano? O profeta Joel, capítulo 2, verso 13, que diz: dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume, retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, ou seja, o vosso Deus. Aí ele fala: porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Esse é o nosso Deus, o Deus misericordioso, compassivo, paciente, o Deus amoroso, o Deus que não tem prazer em ver o homem pecando, o Deus que se irrita, mas ele sustenta pelo amor e pela misericórdia, ele sustenta o homem, dando a oportunidade ao homem de se arrepender. Mas Paulo, ele ensina que a grandeza da paciência de Deus agiu na vida dele. O próprio Paulo reconhecendo isso em 1 Timóteo capítulo 1, verso 16, que diz: todavia, por este motivo mesmo me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse num modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. É lindo você ouvir que a grandeza da paciência do Senhor é a favor do homem, para poder salvar o homem, para poder usar o homem, para poder dar vida eterna ao homem. E Paulo ainda ele ensina que nós não devemos desprezar a paciência de Deus. Romanos capítulo 2, verso 4, que diz: ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Olha que fala maravilhosa. Paulo está mostrando, é pela misericórdia de Deus, é pela bondade de Deus, é pela paciência de Deus que você consegue se arrepender, consegue se chegar a Ele. A paciência de Deus é motivo de alegria para nós,
pois não nos trata segundo a nossa justiça, mas Ele nos instrui através da sua palavra. Paulo fala em Romanos capítulo 15, verso 4 e verso 5, porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Como é lindo você entender que a paciência de Deus, que a consolação de Deus, ela é a favor do homem, para que o homem não se perca. Muitas pessoas se enganam porque pensam que a paciência de Deus impede a justiça de Deus de ser executada. Não, não é assim. O nosso Deus, Ele é paciente conosco, Ele nos dá oportunidades para o arrependimento, para nos voltar a Ele. A paciência, é demonstração da misericórdia, assim como advertiu os israelitas diversas vezes e de diversas maneiras, mas eles não se arrependeram e foram levados ao cativeiro. Assim o Senhor, Ele também tem advertido os seres humanos sobre a execução da justiça dele, conforme o autor de Hebreus nos mostra, e eu vou concluir com esse versículo, Hebreus capítulo 2, o verso 2 e o verso 3, que diz: pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Olha que tremendo versículo! Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós, pelos que a ouviram, foi confirmada pelos discípulos, foi confirmada pelos apóstolos, foi confirmado pelos heróis da fé. É muito importante você entender que a paciência de Deus, a riqueza da paciência de Deus é que nos tem mantido, nos tem conservado e tem preparado o homem para que o homem se encontre com seu Criador. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida, faça seus comentários, compartilhe o nosso vídeo e dá o seu like. Caso você ainda não tenha se inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.